Olá, tudo bem? Então vamos aqui para mais um vídeo, né, de treinamento rápido. Hoje o nosso assunto aqui vai ser fundo fixo, tá? E nesse primeiro vídeo a gente vai trazer, né, os pontos mais relevantes sobre a política, e a prestação de contas a gente vai estar olhando num outro vídeo separado. Então nesse primeiro vídeo aqui a gente vai conversar sobre a política e sobre os pontos mais relevantes. É importante sempre falar que a política atualizada ela está disponível para todos os funcionários da AFIA dentro do Fluig, e que apesar desse treinamento rápido aqui trazer um pouco de informação para te ajudar no dia a dia, isso não exclui a obrigação da leitura da política que está disponível dentro do Fluig. Bom, primeiro a gente fala aqui sobre responsabilidades. Então, a gente tem a figura responsável pelo fundo fixo no dia a dia, que é o posto avançado. Então, essa pessoa ali vai fazer as compras, né? Vai olhar a questão desse processo no dia a dia, se o fornecedor tem cadastro no RM, fazer a prestação de contas, mas a gente também tem a figura do responsável pelo fundo fixo na unidade, que normalmente é um diretor. Esse responsável na unidade, ele está ali assinando pela boas práticas, ou seja, então pelo cumprimento, né, da política. Ele também é responsável pelo aquilo que é comprado ali com esse fundo fixo, com esse caixinha. Então, se tiver algum problema, esse diretor da unidade vai ser responsável, podendo até ter algum valor descontado ali na folha dele. Então é importante sempre, né, a leitura da política e o cumprimento. E aí, se tiver qualquer outra situação que seja importante, reportar então a equipe do NEA ou CSA, tá? Alterações, desvios, problemas, qualquer coisa, para a gente não ter nenhum tipo de problema aí com o fundo fixo. Então a gente vai primeiro falar aqui dos pontos que a gente pode, então são os pontos positivos, eu posso utilizar o fundo fixo para isso, depois a gente vai citar alguns aqui exemplos daquilo que a gente não pode. Então a primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de caixinha do fundo fixo AFIA é que esse recurso é um recurso para compras urgentes, emergenciais, e por esse motivo essas compras não podem ser recorrentes. Então, se eu compro aquela mesma tipo de despesa quinzenalmente, mensalmente, se eu faço uma compra por mês, todo mês daquilo é recorrente. Se eu faço uma compra toda quinzena, é recorrente. Então, essas compras não podem entrar pelo fundo fixo, aí tem que abrir um chamado ali para suprimentos, para que isso vire um contrato, então o suprimentos vai correr atrás ali de um fornecedor para atender a unidade, mas essa compra não pode entrar pelo fundo fixo, tá? E aí, a gente também fala, tá? Sobre um controle interno. Então, isso está mais ligado ao nosso segundo vídeo, que vai ser a prestação de contas, mas é importante ter um controle interno, porque você precisa, na prestação de contas, saber qual que é o item, né, que vai ser comprado. Isso está na nota fiscal, tudo bem, mas é bom você ter ali o item na hora que você está fazendo a compra, para não ter nenhum problema. Você precisa do centro de custo, então a pessoa que está solicitando a compra é que tem que te informar o centro de custo. E você também precisa ter uma autorização prévia para a utilização desse fundo fixo. Então, por isso que a gente sugere um controle interno. A unidade pode fazer isso em Excel, pode fazer isso num formulário impresso, isso fica a critério de vocês, tá? Uma organização interna. Então, aqui continuando, né, aquilo que a gente pode comprar pelo fundo fixo, então são compras emergenciais, e agora a gente tem a abertura, né, de pagamentos de guias judiciais e também de guias fiscais ou até pequenas taxas do jurídico, desde que elas não excedam aqui o valor de R$ 500. Então, hoje a unidade pode utilizar para fazer esse tipo de pagamento. E aí a gente vai ver também que por exemplo, eu posso utilizar para combustíveis desde que não seja recorrente, ou para lanches
ou itens de datas comemorativas, desde que, novamente, não seja recorrente. Então, agora a gente também tem aqui, ó, essa abertura para a gente comprar até R$ 500 sem a comprovação do documento fiscal, sem a nota fiscal. Então, agora existe essa abertura para comprar com despesas até R$ 500, eu posso comprar com um cupom ou com um simples recibo. Eu só peço lá que a pessoa, né, se identifique, então ponha nome, CPF ou CNPJ, tudo bonitinho, tem as informações, tenha também descrito o que você está comprando, apesar de ser um cupom, um recibo, então você vai precisar dessa informação na prestação de contas, então você não pode esquecer de ter informação, porque vai ser preciso ali na prestação de contas. Bom, agora vamos falar aqui um pouquinho do que eu não posso comprar pelo fundo fixo. Então a política fala que eu não posso comprar aquilo que é item estocável. E aí o almoxarife pode te ajudar, o ponto focal pode te ajudar. Aquilo que vai entrar no estoque da unidade não pode ser comprado pelo fundo fixo, né? Itens de serviço, então se eu vou contratar um serviço, e aí eu tenho que contratar isso via suprimentos e não utilizar o fundo fixo para pagar isso. Ah, mas aconteceu uma emergência e tal, entra em contato com o CSA se for autorizado, aí tudo bem, tá? Se não, não entra aqui também no fundo fixo. Aqui tem compras emergenciais, porque depois do Go Live, a unidade vai ter uma solicitação de compras para os suprimentos CSA ou para os suprimentos NEA, onde ele vai poder fazer uma solicitação de compra emergencial. Então, aqueles itens que podem ser comprados aqui, direto ao CSA, como compra emergencial, eles não precisam entrar no fundo fixo. Então, também não posso comprar coisas que sejam acima do valor do fundo fixo. Ou seja, então hoje o fundo fixo está em R$ 5.000. Eu vou lá, faço uma compra de, por exemplo, R$ 10.000 e vou dividir de 3 vezes. Compra faturada não pode no fundo fixo e compra acima do valor mensal do fundo fixo também não pode. Outra coisa, ativo ou investimento, aquilo que vai ser imobilizado, né, um computador, um móvel, alguma coisa, não pode ser comprado pelo fundo fixo porque ele tem que entrar, ele vai ter que ser imobilizado, vai ter que ser contabilizado. Tá? Então, aquilo que também tem contrato não pode ser pago pelo fundo fixo. Se ele tem um contrato, ele vai faturar e aí o contas a pagar do CSA ou do NEA vai fazer esse pagamento. Marketing ou tecnologia da informação não pode entrar aqui no fundo fixo. Aí aqui de novo, ó, pagamentos ou compras, né, rotineiras ou recorrentes. E aí vê aqui, ó, que o lanche entrou. Ali atrás a gente falou que podia, desde que não fosse recorrente. Se for recorrente, esse fundo fixo vai ser reprovado. Tá? Manutenção ou infraestrutura, como por exemplo, a energia, água, telefone, internet, essas coisas são pagas pelo contas a pagar do CSA e não pelo fundo fixo. Daí eu já dei esse exemplo, ó, pagamento que possa ser faturado. Se eu estou comprando faturado, eu estou fazendo errado, porque o fundo fixo é uma compra à vista, tá? Então não pode. Eu posso reembolsar despesas de viagens? Não. Nem passagem, nem hospedagem, nem despesa. Então, se o funcionário ele viajou ou teve algum custo ali a serviço da empresa, ele vai abrir um chamado de prestação de contas e vai receber isso, tá? Invoices ou compras internacionais a gente também não faz pelo fundo fixo. E os dois últimos aqui que são muito importantes. Pagamento de autônomos não pode ser feito pelo fundo fixo de maneira alguma. Por quê? Existe a retenção do INSS, pode ter a questão de IR, pode ter a questão do ISS, e se isso vai entrar pelo fundo fixo, a gente não vai fazer o recolhimento e aí vai gerar um problema para a empresa como um todo. E aí, para finalizar aqui, o MEI, né, o microempreendedor individual, para esses tipos de serviços aqui, ó, hidráulica, elétrica, pintura, alvenaria, carpintaria ou manutenção ou reparo de veículos, esses serviços incidem, né, retenções de impostos, e aí vai ser o mesmo motivo lá do RPA, não pode, porque se a gente pagar isso pelo fundo fixo, não faz a retenção devida, e aí gera problema para a unidade.
Eu sei que é muita coisa, mas com o tempo vocês acostumam, tá bom, pessoal? Então é isso, um abração.